Fala galerinha do nono ano, tô aqui de volta agora para nosso pequeno vídeo introdutório da nossa próxima etapa nas aulas de física. Até agora a gente estudou a parte de cinemática, a gente viu como é que funcionam as leis de velocidade, as funções e tudo mais. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre movimento. Então, acho que eu tenho que diminuir um pouquinho aqui o meu quadradinho, porque eu observei na aula de química que ele cortou algumas coisas. Como hoje eu não estou usando o chroma key, porque eu perdi o meu pano verde, então eu vou diminuir um pouquinho. Acho que agora não vai cortar nada não. Qualquer coisa eu disponibilizo o slide para vocês depois, galera. Mas vamos lá. O tema de hoje é o universo em movimento. E é, claro, obviamente, a parte 1, porque a gente está introduzindo esse assunto. E a gente vai falar sobre os conceitos de movimento, que é uma coisa um pouco misteriosa até, um pouco complicadinha de entender, não é algo tão simples, mas é básico, então é o que vai nos dar o pontapé inicial para entender as leis de movimento. Para começar, a gente precisa saber o que é movimento, que é uma coisa muito importante. E aí eu pergunto para você agora, nesse exato momento, muito provável que você esteja assistindo essa aula numa quinta-feira de manhã, então obviamente que a resposta para essa pergunta é não, mas eu te pergunto, você está em movimento nesse exato momento, sentado na sua cadeira? Você está em movimento, sentado na sua cadeira nesse exato momento? Isso é uma pergunta um pouco misteriosa, né? Obviamente, se eu me fizer essa pergunta agora, estou parado aqui, né? E eu me perguntar, Thiago, você está em movimento? É óbvio que eu vou responder que não. Mas será que essa resposta está certa? Será que você está certo? Eu acho que essa resposta está um pouquinho equivocada. Essa é uma palavra que a gente usa muito na ciência. Equivocado não necessariamente é errado. Vamos lá, você está em movimento? Para isso eu vou utilizar como exemplo o nosso lindo e belo planeta Terra. Nesse exato momento o planeta Terra está em movimento? Agora eu vou melhorar um pouquinho a minha pergunta, ou na verdade eu vou dar uma modificada. Você sente o movimento do planeta Terra? Quando eu me movo em cima do planeta Terra, sou eu que estou me movendo ou o planeta que está se movendo? Agora é uma pergunta puxada essa, né? Isso significa que mesmo eu estando parado aqui, sentado, eu estou em movimento, porque o planeta está em movimento. Então aí é que tá, galera. Tudo no universo está em movimento nesse exato momento. Tudo, nada está parado. Porém, quando nós estudamos movimento, a gente estuda o movimento a partir de um ponto de referência. Então, a resposta correta para essa pergunta é: depende do referencial. Então, se alguém te perguntar, você está em movimento? Você vai responder, depende do referencial. Então, olha só. A Terra está em movimento? Apesar de que para nós ela está parada ou em repouso, como a gente fala na física, para o Sol ela está em movimento. Então, em relação ao Sol, ela está em movimento. Isso significa que o Sol está parado? Olha só, se nós tomarmos o Sol como ponto de referência para o movimento da Terra, teoricamente ele estaria em repouso. Só que não, o Sol também não está parado, gente. O Sol ele gira ao redor da nossa galáxia. Então todo o nosso sistema solar gira ao redor do centro da nossa galáxia. E a nossa galáxia também não tá em repouso, ela também está em movimento. Ou seja, tudo no universo está em constante movimento. Isso significa que quando nós vamos estudar o movimento, a gente precisa determinar um ponto de referência. Então depende do referencial. Beleza? Vamos dar uma respirada, que eu sei que isso daqui é meio transcendental, né? Vamos dar uma respirada. E aí, para começar a estudar movimento, a gente vai conversar um pouquinho com um carinha chamado Isaac Newton, ou Isaac Newton, nome muito bonito. Esse cara, Isaac Newton, não sei se vocês já ouviram falar, ele era um inglês que durante um período de peste bubônica, lá por volta dos anos 1665 e 1667, esse cara no período da epidemia da peste bubônica, ele criou coisa pra caraca, ele inventou e descobriu coisa pra caramba. Ele simplesmente deu o pontapé inicial
da disciplina de cálculo, do cálculo diferencial integral, que é uma parte mais aprofundada do cálculo que a gente tem no ensino superior. E dentre as outras coisas, ele, por exemplo, esse carinha aí da foto, ó, lindo, gracioso, ele tá aqui em cima de mim, lindo, Isaac Newton. Ele também refletiu em relação à gravitação universal. Quando a gente fala de física, eu não gosto muito de usar a palavra descobriu ou inventou. Inventou é pior ainda, porque a gravitação universal sempre esteve lá, né? Ninguém inventou a gravitação universal. Isaac Newton não inventou a gravitação universal. Vamos dizer que ele teorizou, ou observou, ou criou hipóteses em relação, refletiu sobre ela. Foi um dos primeiros caras a refletir sobre a gravidade. E aí isso lembra muito aquela questão da maçãzinha caindo. Vocês lembram desse episódio? Que ele observou, ou ele sentiu, ou ele se deu conta da existência da gravidade quando uma maçã caiu na sua cabeça. E é claro, gente, ele criou as leis de gravitação universal, né? Não foi uma coisa tão simples assim de a maçã cai na minha cabeça, isso significa que de alguma forma o centro da Terra está puxando tudo. Não foi um espasmos que ele teve, né? O cara estudava pra caramba. E uma outra coisa aí, coitada da cabeça da Isaac Newton, uma outra coisa aí também foram as leis básicas da mecânica, ou seja, do movimento. Foi aí que ele determinou durante esse período da peste bubônica também. Então, olha, a gente está aí agora numa pandemia de coronavírus aí nos continentes. Se Isaac Newton tivesse vivo, com certeza ele já teria descoberto aí mais umas 5 coisas, não é verdade? Sem pressão, tá, galera? A gente pode ficar de boa na nossa casa. Mas vamos lá, continuando. O que a gente vai estudar hoje são essas leis básicas da mecânica. A gente vai começar, na verdade, se eu não me engano, no vídeo de hoje nós vemos uma. Nós vemos apenas uma. Isso aí, apenas uma. A gente vai devagar, beleza? Vamos seguir os capítulos do livro de vocês. De boa, a gente está no capítulo 5 e semana que vem a gente vai para o capítulo 6. É isso aí. São 8 capítulos, então tá tranquilo. As leis básicas da mecânica, vamos ver quais são essas leis então. Leis da mecânica são as leis do movimento. Então Isaac Newton ele observou o movimento, refletiu sobre ele e desenvolveu leis matemáticas e físicas em relação ao movimento. Primeira foi a lei da inércia. Então a lei da inércia ela também é conhecida como primeira lei de Newton. Inércia, galera, o que é inércia? A inércia é o estado tranquilão do universo. É basicamente isso. Ou, se a gente quiser ler de uma forma bonita, o enunciado da lei é que todo corpo tende a permanecer em repouso. Peraí, vamos dar uma voz impactante, né? Porque é uma lei da física. Todo corpo tende a permanecer em estado... Não, peraí, volta. Todo corpo tende a permanecer em repouso ou movimento uniforme. E é isso que significa a lei da inércia, ou seja, tudo no universo tende a estar parado ou seguir um movimento uniforme, um movimento constante. O que é isso? Esse estado de repouso e o movimento uniforme, galera, são estados que independem de uma força externa. Ou seja, não tem nada sendo aplicado a eles. Eles estão tranquilões. Se você está em repouso, significa que você está tranquilão. E se você está em movimento uniforme, significa que você está tranquilão, sem fazer nenhum esforço. Alguma coisa gerou esse movimento em você e você está seguindo ele constantemente. É isso aí. Isso significa, pessoal, é uma coisa que eu gosto muito de falar nas aulas, que o universo está sempre buscando estabilidade. Então essa é uma tendência natural do universo. O repouso e o movimento uniforme são tendências naturais do universo. Se você girar uma marimba e soltar, cuidado, não faça isso perto da janela da sua avó. Crianças, não façam isso em casa. Mas vamos lá, se você pegar uma marimba e soltar, qual é a tendência? A tendência é que essa pedra ela siga uma linha reta, não é verdade? É um movimento que você está realizando ali e ela vai dar continuidade nesse movimento uniforme. E eu acabei dando spoiler de uma coisa que a gente vai ver no finalzinho desse vídeo, mas tudo bem, calma. Vamos com calma. Então é isso. O universo ele busca estabilidade. E aí essa marimba ela vai chegar um momento em que vai parar, ela vai ir diminuindo o seu movimento, tá? E aí, como eu costumo dizer, essa é a lei do Homer Simpson, porque é a lei da preguiça, ou seja,
Você quer gastar o mínimo de energia, tá? Então a lei da inércia indica que tudo no universo quer gastar o mínimo de energia, quer ficar de boa. Os planetas, o Sol, quer gastar o mínimo de energia. Por isso que os planetas eles não dançam orbitando o Sol, eles estão sempre em movimento constante. Pessoal, um outro exemplo interessante disso é a nossa necessidade de se utilizar o cinto de segurança. Quando a gente está dentro do carro, o carro está exercendo uma aceleração para frente. Na verdade, a gente já viu isso nas aulas anteriores de cinemática. Essa aceleração ela acaba influenciando o nosso corpo que está ali dentro também. O carro ele aplica uma aceleração na gente. Só que aí quando você freia o carro, qual é a tendência? A tendência é que o seu corpo siga aquele movimento uniforme que já foi aplicado sobre ele. Então o cinto, na verdade, ele existe porque ele tem o papel de frear a gente também. Então ele realiza uma frenagem pessoal, digamos assim, tá? Ele vai frear você para impedir que você siga esse movimento uniforme aplicado pelo carro. Então é uma força contrária. É por isso que é necessário usar o cinto de segurança, por causa da inércia. Então, quando vocês forem passear de carro, falem com os responsáveis de vocês para usar o cinto de segurança. E aí vocês dão uma resposta bonita, tá? Pega aí, fala da inércia, fala da gravitação universal, fala da estabilidade do universo, fala do Homer Simpson. Dá uma resposta bastante intelectual para eles que eles vão se convencer disso daí. Use o cinto de segurança, é importante.